Quero terminar com uma última história. A história de Dmitri. Dmitri é um russo. Um russo que vivia no momento da dominância da União Soviética. Com o crescimento da União Soviética, as igrejas que já existiam na Rússia começaram a ser fechadas, uma a uma. Muitos pastores foram presos, algumas igrejas foram totalmente dissolvidas. E conforme foi avançando, cada vez foi sendo mais difícil ser cristão na Rússia. Então o Dmitri, que tinha crescido na igreja, que tinha sido educado indo na igreja toda semana, os pais eram cristãos, ele agora começa a sentir falta, porque a igreja mais próxima do lugar onde ele morava era uma igreja que durava 3 dias de caminhada para chegar lá. Então o Dmitri agora, depois de muito tempo, ele vira para a esposa e fala: amor, eu estou incomodado, porque eu queria que os nossos filhos que estão crescendo, eles tivessem alguma noção de igreja. Eu cresci na igreja, você cresceu na igreja, mas o regime do governo agora não permite isso para os nossos filhos. E eu queria que os nossos filhos tivessem a oportunidade de saber um pouco mais sobre Jesus, de conhecer sobre a Bíblia. E eu não tenho formação religiosa nenhuma, formal, eu não sou um líder espiritual, eu não fui para nenhum seminário, mas eu queria que, quem sabe, pelo menos uma vez por semana, a gente se juntasse como família, abrisse a Bíblia e estudasse a Bíblia junto. O que você acha? A esposa virou para ele e falou: amor, eu estava orando por anos para que você tomasse uma decisão como essa, vamos fazer isso. E ali eles começaram, uma vez por semana, eles abriam a Bíblia e eles começavam a ler. Como os filhos eram pequenos, eles não entendiam direito as histórias, e agora o Dmitri se via forçado a começar a explicar a Bíblia. E a família começou a gostar desse negócio. Eles liam a Bíblia, eles escutavam a explicação, e eles começaram a fazer mais de uma vez por semana, começaram a fazer 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. O culto começou a ficar gostoso, e o Dmitri virou para a esposa: amor, eu estou sentindo falta de cantar aquelas músicas. Aliás, os filhos falaram: pai, mãe, vocês sempre falaram que nas igrejas vocês cantavam hinos, cantavam músicas, por que a gente não canta em casa também? Ah, ele: tá bom, vamos cantar. Aí eles começaram a cantar as músicas. Só que o seguinte, eles moravam numa cidade pequena. Quando eles começaram a cantar músicas, os vizinhos começaram a escutar. País comunista. O que os vizinhos começaram a fazer? Eles começaram a ir na casa do Dmitri e falaram o seguinte: a gente também pode participar do culto na tua casa? E aí eles começaram a fazer parte do culto. O culto chegou a 20 pessoas. Uma noite, quando eles tinham 20 pessoas no culto, alguém chega e bate a porta. Quando abre um oficial do governo: ouvimos dizer que tem uma igreja funcionando nessa casa. O Dmitri vira para ele: igreja? Na minha casa? Não tem igreja na minha casa. Eu não sou treinado pela igreja, eu não sou pastor, eu não sou clérigo, eu não sou nada disso. Tudo que a gente faz é abrir a Bíblia, ler a Bíblia junto, a gente ora, a gente canta hinos, e a gente de vez em quando junta dinheiro para servir os pobres, mas a gente não é igreja, isso não é igreja. E o oficial: não, isso é igreja sim, e vocês não podem continuar com isso. Se vocês continuarem, você vai ser preso. Fecha a porta e vão embora. Nos dias seguintes vem mais gente, 30, 40, 50 pessoas. As pessoas agora começam a ficar na janela, porque não tem mais lugar dentro da casa. E aquele negócio começa a crescer. Chega um oficial de novo. Nessa ele entra em casa, pega Dmitri pelo colarinho, encosta na parede, bate nele e fala: esse é o último aviso, na próxima vez você vai ser preso. Ele vai embora. Na noite seguinte, 75 pessoas vão na casa. E o culto continua. Passa pouco tempo, os oficiais chegam: você foi avisado. Pegam Dmitri e levam para ele uma prisão a mais de 1000 quilômetros de distância dentro da Rússia. A Rússia é grande. E agora o Dmitri está lá nessa prisão, mais de 1000 quilômetros de distância, preso. Quando ele chega na prisão, ele percebe que ele é o único cristão no meio de mais de 1500 presos naquela prisão. Todo dia de manhã, quando ele acordava, ele tinha um hábito que ele tinha aprendido com o pai dele desde criança. Ele levantava, ele virava para o leste, ele levantava suas mãos em louvor a Deus e ele cantava o seu hino preferido. E toda vez que ele cantava na prisão, os outros presos começavam a xingar, começavam a ridicularizar. Eles começavam a pegar os copos metálicos e bater na grade e começar a chamar a atenção e gritar e demonstrar o ódio. E os oficiais daquela prisão chegavam na cela do Dmitri, abriam a cela e espancavam o Dmitri, torturavam o Dmitri e falavam que ele tinha que abandonar a fé dele, e ele falava que ele não ia abandonar a fé, e aquilo ali se repetia a cada dia. O Dmitri ficou preso durante 17 anos.
único cristão, e todos os dias ele se levantava, virava para o leste e ele cantava o hino preferido que ele tinha no coração, e quase todo dia ele escutava a mesma reação, as pessoas xingando, amaldiçoando, e aquilo ali acontecia e ele era espancado de novo. Esse era um dos hábitos que ele tinha. O segundo hábito era, cada pedacinho de papel que ele encontrava, ele escondia. E ele levava para a cela dele com um pedaço de carvão ou com um pedacinho de lápis que ele encontrava, e ele começava a escrever bem pequenininho todos os versos da Bíblia que ele lembrava. E ele escrevia verso por verso, porque ele não queria esquecer. O tempo estava passando, 17 anos preso, e ele escrevia o máximo que ele podia. Ele terminava, pegava um pedacinho daquele papel, chegava numa coluna e colocava aquele pedacinho de papel na coluna da cela onde ele estava. Para ele aquilo ali era como uma oferta para Deus. Quando o oficial descobriu aqueles papeizinhos, abriu e leu, ele foi espancado de novo. E assim era a vida do Dmitry. Um dia, depois de 17 anos preso, um oficial chegou na sala dele e falou o seguinte: já que não dá para destruir a fé desse homem com tortura, eles usaram uma outra técnica. Falaram o seguinte: a sua esposa foi assassinada, e os seus filhos, eles foram levados e estão sendo agora cuidados pelo governo russo. Mas se você quiser, você pode sair daqui. Tudo o que você precisa fazer é assinar um documento dizendo que você abdica da sua fé, e você pode voltar para cuidar dos seus filhos agora. Naquele momento, o Dmitry, depois de 17 anos, sofrendo tudo o que ele estava sofrendo, aquilo foi demais para ele. Ele falou: tá bom, eu assino, eu preciso ficar perto dos meus filhos, eu assino, prepara essa carta e amanhã você vem aqui de manhã e eu vou assinar essa carta. Dmitry foi dormir à noite. Quando ele foi dormir, ele não conseguia ter paz. Ele estava se sentindo incomodado. Ele não posso, eu estou negando ao meu Deus, eu estou negando ao meu Jesus, tantos anos, mas eu não posso. Ele estava em conflito, e naquele momento de conflito, o Espírito Santo tocou no coração da esposa, dos filhos e do irmão dele, que estavam a mais de 1000 quilômetros de distância. E naquela noite que ele estava passando por aquilo, a família falou: a gente precisa orar pelo Dmitry. As crianças, vamos orar. Filhos, mãe, a esposa, o irmão dele se juntaram na sala da casa dele, e eles começaram a orar pelo Dmitry. E por um milagre, uma ação do Espírito Santo, o Dmitry, 1000 quilômetros à distância, numa cela na prisão, ele conseguiu escutar a voz da esposa e dos filhos orando por ele. Naquele momento, a fé de Dmitry, ela foi renovada, ele estava forte. Quando chegou de manhã os oficiais: aqui está a carta para você assinar. Dmitry: eu não assino nada. O Espírito Santo veio e me ajudou no momento que eu precisava, fez o milagre que eu precisava. Eu sei que vocês mentiram para mim, a minha esposa está bem, os meus filhos estão bem. Eu não vou assinar nada, eu vou viver essa vida por Jesus. Os oficiais ficaram revoltados, fecharam a porta. E quando eles fecharam a porta, o Dmitry virou para o leste, levantou as suas mãos e cantou o hino que ele cantava todos os dias. No dia seguinte, os oficiais chegaram na cela, abriram a cela, pegaram o Dmitry: você vai ser executado hoje. E quando os oficiais pegaram o Dmitry, estavam indo para o corredor, em direção ao local da execução, eles estavam caminhando, agarrando o Dmitry pelo lado, e eles começam a escutar a voz de 1500 presos, levantados, virados para o leste, cantando o hino que Dmitry, por 17 anos, cantava todos os dias. Os guardas não conseguiam acreditar. Esses presos cantando esse hino, a prisão cantando. Os guardas viraram para Dmitry: Dmitry, quem é você? Quem é você? No meio do corredor eles desistem, voltam, colocam o Dmitry na cela. 2 dias depois, o Dmitry é liberado. Ele volta para casa. Queridos, a fé, ela é fortalecida quando ela é testada. Acontece perseguição em todos os lugares do mundo. Quando a gente decide viver uma fé ousada, viver a fé de verdade, como o Dmitry, como o Mohammed, ou como tantos outros, vai haver resistência, vai haver oposição, porque esse é o contexto do grande conflito, é o bem contra o mal, e nós estamos na linha de frente. Quem sabe Deus está querendo fazer um convite para todos nós hoje.
Quem sabe a gente está vivendo na zona de conforto. Quem sabe a gente está vivendo no momento onde nós somos Laodiceia, uma igreja morna, acomodada ao ambiente, não é quente, não é frio, e a gente simplesmente foi engolido pelo meio que a gente está vivendo, pela época que a gente está vivendo, pela mensagem de ser politicamente correto. Mas quem sabe a mensagem bíblica é que a gente deve se viver um evangelho vivido de verdade. Um evangelho que está disposto a tomar a cruz e seguir. Um evangelho que está disposto a sofrer como os profetas que vieram antes da gente. Um evangelho pleno, completo. Não um evangelho parcial que prega comodidade, prosperidade, mas um evangelho que prega sacrifício e recompensa para esse sacrifício, que é a vida eterna. É esse o evangelho que a gente deve viver. E quem sabe Deus está querendo desafiar a nossa igreja, nós, eu e você hoje, a viver esse evangelho. A viver um evangelho ousado, corajoso, disposto a ser diferente, disposto a não ser engolido por um ambiente onde a gente está. Nós vamos ter uma música especial agora. E enquanto a gente escuta a mensagem desse hino, eu quero convidar você a tomar uma decisão com Deus. Quem sabe a mensagem de hoje foi uma mensagem que está tentando dar um chacoalhão e tirar a gente da zona de conforto. Quem sabe é uma mensagem para nos ajudar a ter uma avaliação pessoal. E quem sabe pensar: Senhor, será que a minha vida está tão tranquila? Não é porque está faltando alguma coisa? Será que o evangelho está sendo vivido na minha vida como deveria? Será que eu estou aproveitando as oportunidades para testemunhar como eu deveria estar aproveitando? Quem sabe o desafio que Deus está fazendo hoje para nós é: eu vou dar um passo além, eu vou viver o evangelho como ele deve ser vivido, eu vou viver de maneira ousada para testemunhar a minha fé. Não importa se vai ter resistência, não importa se eu vão falar mal de mim, não importa se eu vou perder emprego, eu vou viver da maneira que Deus espera que eu viva. Enquanto a gente escuta o hino, deixa o Espírito Santo falar com você. E quem sabe a nossa decisão juntos vai ser de viver um cristianismo ousado, de acordo com aquilo que Jesus espera de nós.